Olá, está começando o Trocando Ideias, o seu programa de variedades. O tema de hoje é a inserção do jovem no mercado de trabalho. Se esse assunto é do seu interesse, então fique ligado! 4.997.000 pessoas entre 14 e 24 anos estão desempregadas no Brasil, segundo dados do IBGE. Isso é quase a população que vive na Nova Zelândia. Dar mais oportunidades para o jovem ingressar no mercado de trabalho é um dos principais desafios do nosso país. Para debater esse assunto, estão aqui no estúdio Letícia Mello, que é jornalista da TV Globo e foi estagiária do jornal Bom Dia Brasil, e Luan Costa, que é analista técnico de aprendizagem. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Querida Letícia, por quanto tempo você ficou procurando emprego até conseguir sua primeira oportunidade? E queria também que você nos contasse como foi o processo de seleção para estagiar na Globo e se esse foi sua primeira oportunidade na área jornalística. Bom, assim, eu posso ser considerada até uma pessoa de sorte diante de um cenário de dificuldade, porque o meu primeiro estágio foi na Ancine, que é um órgão federal que regula o audiovisual no país, e eu consegui a entrevista e ser contratada na mesma semana que eu comecei a enviar os currículos. Então não demorou muito tempo. Não demorou quase nada, assim, muita sorte mesmo. E aí eu fiquei lá mais ou menos 11 meses por aí, quando em setembro abriu o processo do estagiário da Globo. Me inscrevi sem a menor pretensão de passar, assim, super me inscrevendo por me inscrever, sabe? E aí fui passando uma etapa, outra etapa, foram 4 etapas. Quando chegou a dinâmica em grupo, eu conheci as pessoas que eu estava concorrendo, estavam competindo a vaga comigo. Fiquei muito insegura, porque eu pensei, meu Deus, essas pessoas são super capacitadas. Mas tem que acreditar, né? E aí eu acreditei, fui passando. Quando eu vi, eu consegui ser contratada no Bom Dia Brasil para estágio. Fiz o estágio lá 1 ano e meio, porque eu já estava no 6º período. E aí depois eu fui contratada e por aí foi, assim, muita sorte. Que bom que a sorte sorriu para você, né? Sim. Luan, você que está do outro lado do processo, que é o de recrutar o jovem para a vaga de trabalho, como que o jovem pode se preparar para uma entrevista de emprego, ainda mais para aqueles que ainda não vivenciaram esse processo? A gente trabalha no CIE, nós temos que é a minha instituição, nós temos 2 grandes programas de inserção no mundo do trabalho, que são o programa de estágio e o programa de aprendizagem profissional. Para o jovem que está iniciando a trajetória profissional, o mais importante que ele tem para mostrar nesse início de trajetória é que ele tem vontade de crescer, né? De resto, aqueles outros toques que se dão para entrevistas de emprego com relação à vestimenta, a postura, o que falar ou o que não falar, são importantes também, mas eu acho que para uma primeira etapa, como num programa de aprendizagem profissional, por exemplo, nós no CIE consideramos muito a capacidade que aquele jovem mostra de querer evoluir, né? Porque a aprendizagem profissional ela não requer experiência. Então, se o jovem está disposto a aprender, ele está disposto a ingressar no mundo do trabalho e a se capacitar para isso, eu acho que já é um primeiro passo muito bem dado. Certo. Letícia, na função de estagiária, como você era tratada pelos outros funcionários? Olha, antes de começar assim, o estágio, eu sempre pensava naquelas piadas que todo mundo diz de culpa do estagiário. Eu já tinha essa pressão assim sobre mim. Só que eu me surpreendi, porque a equipe que eu trabalho até hoje me tratam super bem, sempre me trataram, sempre estavam dispostos a me ajudar, porque o estágio é bem isso, né? É um processo de aprendizado, um processo muito importante de aprendizado. Então, você ter pessoas que reconhecem esse processo, a importância dele, e não te cobram por erros que às vezes acontecem com todo mundo, você se sente mais seguro para poder estar ali e se desenvolver e criar experiência, né? Certo. Luan, uma diferença muito frequente, uma dúvida muito frequente do jovem
é a diferença entre a contratação via estágio, como foi o caso da Letícia, e a contratação via jovem aprendiz. A principal diferença entre o estágio e a aprendizagem é a questão do vínculo empregatício, né? O trabalho de estágio ele requer um termo de contrato de estágio, que no CIE a gente chama de TCE, né? Seguro de vida, né? De acidentes pessoais, e no caso de o estágio ser remunerado, a Bolsa Auxílio e o Vale Transporte. Já a aprendizagem não, a aprendizagem ela requer vínculo empregatício, assinatura em carteira de trabalho, direitos trabalhistas e previdenciários, e requer também, né, tem uma obrigatoriedade de que esse jovem, além de ser inserido numa empresa que vá contratá-lo, é obrigatório que essa empresa o inscreva num programa de formação profissional, técnico-profissional metódica. O que isso quer dizer? Que ela vai prepará-lo para o trabalho e também para a vida em sociedade. Certo. E como o mercado hoje está preparado para receber esses jovens? Olha, se a gente for falar de números, no CIE nós contratamos uma média de 1.000, 1.100 aprendizes por mês. Nós fechamos o ano de 2019 com cerca de 13.900 jovens contratados. Mas parece ser um número muito bom, mas se a gente for pensar na capacidade que o Estado do Rio de Janeiro tem para absorver aprendizes, que é de cerca de 85 mil, e a gente observar também os números de contratação recentes, que são de cerca de 45 mil, a gente cumpriu um pouco mais da metade desse potencial que o Estado tem para a contratação de aprendizes. Então a gente já tem um caminho andado, já tem alguns jovens que já estão se capacitando via aprendizagem profissional para o mercado de trabalho, mas ainda há muito que se desenvolver ainda nesse sentido. Letícia, você que tem tanta intimidade com a Câmara, queria que você se dirigisse para aquele jovem que ainda está na batalha para conseguir o emprego dos sonhos. O que você diria para ele? Bom, assim, antes de dizer qualquer coisa para um jovem que está assim, eu fui jovem aprendiz. E nesse processo do jovem aprendizado, eu aprendi muito, e uma das coisas que mais me passaram, que eu gosto muito de passar para as pessoas que eu convivo, que estão nessa luta aí de conseguir um emprego, de conseguir um estágio, uma oportunidade, assim, qualquer porta que se abre é uma porta. Quando eu fiz esse estágio na Ancine, era uma coisa super burocrática, eu não gostava, mas assim, era uma porta que se abriu. E a partir dali, eu fui me transformando numa profissional. Então, se você tem oportunidade, se você tem a chance de criar uma oportunidade também, crie, faça, acredite em você. Porque também não dá pra ficar esperando, se movimente, acredite, tenha segurança. Eu sei que é difícil, eu sou uma pessoa muito insegura, mas assim, é fundamental você ser sincero com você mesmo, você buscar as suas oportunidades e acreditar em você. Muito obrigado pela sua participação, sucesso na sua trajetória de jornalismo. Obrigado, Luan, pelo esclarecimento, pela explicação toda. Eu que agradeço. E para complementar o que foi dito aqui na entrevista, a socióloga Shirley Torquato comentou os motivos que podem dificultar a inserção do jovem no mercado de trabalho aqui no Brasil. Essa é uma pergunta assim, que vem sendo repetida há vários anos, né? Não é uma pergunta que seja típica desse momento atual. Os jovens sempre tiveram algum tipo de dificuldade de inserção no mercado de trabalho, sobretudo com relação ao primeiro emprego. E quando a gente fala do primeiro emprego hoje, né, uma das principais dificuldades é a formação, né, a qualificação. Cada vez mais o mercado exige que esse jovem tenha conhecimento de idiomas, que ele esteja, no mínimo, matriculado na universidade, que esse jovem tenha proatividade. Por outro lado, pesquisa que foi desenvolvida pelo IPEA em 2019, fala-se que, embora exista dificuldades nessa empregabilidade inicial do jovem, existe uma facilidade muito grande também nas demissões, né? Porque acaba sendo uma classe, né? Uma categoria que tem uma demanda muito grande. Então, são muitas as dificuldades, não apenas para se manter, para conseguir o primeiro emprego, mas também para se manter no mercado de trabalho.
E isso exige, né, isso faz com que esse jovem trabalhador ele não se acomode na função e fique buscando sempre algum tipo de formação além da própria universidade. Né? Se ele não estiver cursando a universidade, é bom que curse uma universidade. E se tiver, é bom que tenha cursos de idiomas, que frequente seminários, palestras, mas isso eu estou falando de uma determinada categoria de juventude, que é uma categoria classe média, ou então pelo menos aquela que tem acesso ao ensino superior. Agora, aquelas categorias de jovens que fazem parte de um outro segmento socioeconômico, de classes populares, classes empobrecidas, acaba, assim, se por um lado tem uma facilidade maior, porque acaba pegando qualquer tipo de trabalho, é também uma categoria que acaba não recebendo muitos benefícios, o que deveria receber, né, justamente por ser trabalhador. Então, digamos que seja uma questão que tenha que ser ainda muito bem problematizada pelas políticas públicas de geração de emprego e renda. No próximo bloco, vamos debater sobre os jovens empreendedores. É daqui a pouco. Estamos de volta com Trocando Ideias. Empreender. No dicionário significa decidir, realizar, pôr em execução. Nesse cenário ainda instável da economia do país, essa tem sido uma alternativa para quem quer se desenvolver profissionalmente. Como é o caso do Miguel Carvalho, que criou a própria marca de roupas. Detalhe, ele só tinha 20 anos. Ao lado dele está Joana Cardoso, que é social media, entusiasta da cultura digital, que é um outro nicho de profissionalização do jovem. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vou começar com o Miguel. Miguel, eu queria saber de onde surgiu a ideia de você criar essa marca e como você colocou ela em prática. Bom, na verdade, antes de ter a marca, eu já revendia roupas. Mas eu via que as roupas que eu revendia não representavam muito meu público, que sempre foi de comunidade de favela, onde eu cresci e nasci. E daí surgiu a ideia de criar uma marca de roupas que criassem produtos com a cara da comunidade, que expressasse um pouco mais quem nós somos. Entendi. E queria só tirar a dúvida, o que seria entusiasta da cultura digital? Então, entusiasta da cultura digital significa você incluir desde o jovem, do adolescente, das crianças, dos 50 a mais, dentro dessa nova revolução 4.0, que é a revolução da cultura digital, da inclusão digital. E segundo o Think Google, nós, até em 2030, se conseguirmos incluir todas as pessoas dentro da cultura digital, nós conseguimos triplicar o salário mínimo, triplicar o PIB, e essa é a missão de um entusiasta da cultura digital. Ele incluir, independente da idade, a pessoa, porque 80% dos brasileiros entram na internet só por entretenimento, não para trabalhar ou para estar comercializando alguma coisa. Certo. E olhando o exemplo do Miguel, como que o jovem, o que ele precisa saber para ele poder criar a própria marca ou a própria empresa? Primeiramente, ele precisa entender o que é ser empreendedor, né? Porque desde sempre, mais ou menos, desde 2017, quando começou essa fusão do MEI, do microempreendedor, gourmetizou muito essa parte de eu vendo uma roupa, eu sou empreendedor.
Não, e não é assim. Conversando com ele até nos bastidores, né? Ele falou que estava nesse processo de migrar para uma empresa e ser empreendedor, primeiramente é isso, é você saber qual é o nicho que você vai entrar, qual é o segmento que você vai atuar. Ele mesmo estava comentando sobre o público dele, ele trabalha com a periferia. Então ele tinha dificuldade de multiplicar essa parte dele, das roupas dele dentro da comunidade. Então ele teve que estudar os dados demográficos de dentro da comunidade para poder criar um avatar para poder entrar com o produto dele. Bom, além de você ter estudado o público, que seria as pessoas que iriam consumir o seu produto, você estudou também o mercado de roupas para poder criar a sua marca? Pois é, foram longos quase 2 anos estudando tudo isso, o público, o mercado, e enfim, e vi que era algo muito genérico. A presença de outras empresas como a minha, mas ainda é algo muito genérico. E eu pretendo ainda me aprofundar mais nessas questões. O mercado ainda é pequeno, ainda falta florescer, podemos dizer assim. E é algo que eu estou tentando fazer. Certo. Joana, quando o jovem ele cria o próprio negócio, olhando o exemplo do Miguel, ele precisa se formalizar. Como é que ele consegue fazer essa formalização? Como ele consegue registrar o próprio negócio? Existem alguns caminhos. O primeiro é o MEI, é um microempreendedor individual, né, onde ele pode estar se formalizando. Outros caminhos são empresas limitadas, o EIRELI também, quando a pessoa tem a opção de querer ser empresário, mas não ter sócio, né, até porque a empresa limitada tem que ter um sócio, né, um estatuto e tudo mais. Ou uma sociedade anônima, que é algo maior, ou então uma franquia. E aí a gente corre na demanda que torça aí que tenha franquias, né, Miguel? Pois é. Aproveitando o meio digital, como que a gente pode aproveitar para criar, através das redes sociais, das plataformas, para criar uma renda? Hoje em dia eu costumo dizer que as pessoas elas têm um costume muito comum de chegar, criar as redes sociais. Eu vou criar uma marca, vou colocar na rede social, pronto. E acabou. Não, existe todo um estudo que você faz de dados demográficos, de personas, né, de como aquela pessoa sente algum tipo de dor e qual a dor que você vai estar atendendo. E uma coisa, a primeira dica que eu falo para os jovens: você que está criando uma marca, tenha Google Meu Negócio. Porque se você não tem o Google Meu Negócio, você não tem uma certidão de nascimento dentro das mídias digitais. Você tem, Miguel, Google Meu Negócio? Não, mas eu uso bastante o Google para me ajudar nas minhas pesquisas. É isso. De público, de rede social, enfim. Até questão do meu marketing, eu uso bastante o Google. Muito obrigado, sucesso na sua trajetória, Miguel. Muito obrigado, Joana, por esclarecer melhor sobre esse assunto. Depois do intervalo, as novas modalidades esportivas nas Olimpíadas de Tóquio. E na coluna Invasão, os 30 anos sem o comediante Zacarias. É daqui a pouco. Na coluna de esportes, vamos falar das 5 modalidades incluídas nos Jogos Olímpicos deste ano. A reportagem é de Renato Graciano e Amanda Bransford. A cada 4 anos acontece um dos maiores eventos esportivos do mundo, as Olimpíadas. Esse, que é o sonho de muitos atletas, terá início em julho, lá em Tóquio. De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, 5 categorias esportivas serão novidades este ano: o skate,
dividido nas modalidades street e park, o beisebol, também com outro estilo incluído o softball, o surf, o karatê e a escalada. Alguns desses esportes precisam de estrutura diferenciada para os atletas competirem. O Brasil tem chance de conquistar medalha nesses esportes. No surf, teremos como representantes 2 campeões mundiais, Ítalo Ferreira e o bicampeão Gabriel Medina. Entre as mulheres, Silvana Lima e Tatiana Westweb garantiram vaga através do ranking mundial. Na escalada, teremos a hexacampeã Thaís Maquino. Já as demais modalidades ainda estão em fase de eliminatórias. Há 30 anos, o humor brasileiro perdia um artista que tinha como principal elemento para nos fazer rir a inocência. Estou falando do eterno trapalhão Zacarias, o homenageado da coluna Invasão dessa semana. Mauro Fáquio Gonçalves nasceu em 18 de janeiro de 1934 na cidade mineira de Sete Lagoas. Começou a carreira nos anos 60, fazendo programas de humor na rádio Inconfidência de Belo Horizonte, e chegou ao Rio de Janeiro em 1963 na TV Excelsior. Anos mais tarde, a convite do comediante Manuel da Nóbrega, participou do programa A Praça da Alegria na Rede Record. Passou também pelas emissoras Manchete, TV Rio e Tupi. Nessa última emissora foi onde ele apresentou pela primeira vez o célebre personagem Zacarias. Ao assisti-lo, Renato Aragão convidou Mauro para se juntar ao grupo formado por ele, Dedé Santana e Mussum, nascendo assim o formato principal de um dos maiores sucessos da televisão brasileira, Os Trapalhões. Zacarias participou do programa durante 14 anos. O personagem conquistava as gargalhadas do público graças ao jeito infantil e à risada característica. Com o grupo, fez mais de 20 filmes, sendo o último em 1989. No ano seguinte, por uma atrapalhada do destino, o comediante faleceu no dia 18 de março, aos 56 anos, vítima de uma insuficiência respiratória. O pássaro no ninho da canção de Caetano Veloso partiu, mas deixou de legado o exemplo de que não podemos deixar morrer a criança que há dentro de nós. Sou Zacarias, carinho, pássaro no ninho, qual tu me vê na TV. E o primeiro Trocando Ideias de 2020 fica por aqui. Se você quer acompanhar este e outros programas, acesse o canal da Faculdade Pinheiro Guimarães lá no YouTube. Espero que esse programa tenha ajudado a você, jovem, a continuar na luta para conseguir alcançar seus objetivos. Fique na paz e até a próxima!